Hello everyone, how are you doing? Tudo bem, pessoal? É muito bom ter vocês aqui hoje para essa aula virtual e espero que vocês estejam fazendo todas as tarefas que eu postei lá no eClass, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente entra em contato com você e tira suas dúvidas. Let's start, everyone! Hoje nós vamos começar a revisão da voz passiva no inglês, passive voice, ok? Observem este quadro que está lá na apostila de vocês no módulo 2 de inglês, página 21. Nós temos aí os tempos verbais na voz ativa e como eles ficam na voz passiva. O simple present, como a gente pode ver, nós temos o verbo to be mais o verbo principal no particípio. O present continuous também temos o verbo to be acompanhado de being mais o particípio, ok? Observem nesta oração que está na voz ativa que o sujeito que pratica a ação está em evidência. Somebody arranges this classroom every day. Somebody é o sujeito que pratica a ação no simple present arranges e this classroom é o objeto. Verifiquem que o objeto, quando ele é passado para a voz passiva, ele se torna sujeito. E nesta oração, na voz passiva, o objeto agora que recebe a ação é que está em evidência. Na parte gramatical, nós observamos que o verbo na voz ativa estava no simple present, enquanto na voz passiva ele recebe o verbo to be no simple present mais o verbo principal no particípio. Agora vejamos este exemplo em que o verbo está no present continuous, porque nós vemos o verbo to be, is, e o verbo com ing. The student is writing a beautiful poem. A beautiful poem é objeto da voz ativa, mas quando ele passa para a voz passiva, ele se torna sujeito. É o que acontece também neste exemplo. Observe, someone was playing the piano. The piano é o objeto da oração na voz ativa e quando a gente passa para a voz passiva, ele se torna sujeito da oração, ok? Observe que nesta segunda oração na voz passiva, nós incluímos by someone, a agente da passiva. O que será isso? Como eu havia mencionado nos primeiros slides, a voz na oração passiva, ela evidencia o objeto que se tornou sujeito, ok? Ou seja, não é importante mencionar quem realizou, quem praticou a ação para aquele sujeito que recebeu esta ação. Porém, quando nós queremos mencionar quem praticou a ação, nós usamos o termo by. Agora continuemos com a tabela da página 21 da apostila de vocês, em que é evidenciado os demais tempos verbais. Nós temos aí o present perfect, que tem o elemento has, have, acrescentado de been, mais o particípio, o verbo principal no particípio, e o simple past com was e o were, que evidenciam o tempo verbal do simple past, mas o verbo principal no particípio. Vocês podem observar, para cada tempo verbal existe a sua forma na voz ativa e a sua forma na voz passiva. A tabela agora está apresentando o past continuous, que apresenta os elementos was e were being, mais o verbo principal no particípio, e o past perfect, que tem aí had been, mais o verbo principal no particípio. Temos o simple future e o going to, que não muda muita coisa, eles são acrescidos de will be mais o particípio, e no going to, o verbo to be com going to be mais o particípio. E por último, os verbos modais, can, should be, mais o verbo no particípio. Vamos praticar um pouco, né? Esta oração na voz ativa, ela está conjugada no present perfect. Observem aí, they have produced over 10 new cars in the past 2 years. Nós temos um objeto, esse objeto over 10 new cars
quando passado para a voz ativa, ele se tornará sujeito, ou seja, o objeto foi evidenciado no sujeito, não mais quem praticou a ação sobre ele é tão importante na segunda oração. Mas percebam que o verbo que estava no present perfect na voz ativa, ele passou de modo diferente para a voz passiva. Houve o acréscimo do been. Muito bem, depois de toda essa revisão, vamos corrigir os exercícios praticados lá na página 22, no módulo 2, ok? No exercício 1, você precisava escrever a forma correta dos verbos na voz passiva. Para isso, você precisa observar em que tempo verbal esse verbo está na voz ativa. Então, vamos começar. Na letra A, nós temos o verbo stole. Stole está no simple past. E nós temos o objeto a wallet, que se tornou sujeito na voz passiva, certo? Como fica o verbo, então? Was stolen. Então, o passado está marcado pelo verbo to be was, mas o verbo principal no particípio. Na letra B, a gente tem o futuro com will. A gente viu lá na tabela que para transformar para a voz passiva, a gente coloca will be e mais o verbo principal no particípio. Então, fica will be closed. Letra C, was approved. Nós já tínhamos um simple past e agora esse verbo ficou was approved. Na letra D, nós temos um past continuous, que na voz passiva fica were being destroyed. Na letra E, nós temos um simple present, que na voz passiva fica is watched. E na letra F, nós temos um present continuous, que na voz passiva fica is being played. Continuando a resolver os exercícios, agora o número 2 da página 22. Neste exercício, você precisa reescrever totalmente a voz passiva, ok? Na letra A, nós temos the math test can be solved. Percebam que na letra A resposta sugerida não mencionou o sujeito, ou seja, nós não usamos by us, mas pode mencionar quem colocou na resposta correta, ok? Olha, a letra B já mencionou, porque a gente sabe que na voz passiva é uma opção mencionar ou não o agente da ação. Então, na letra B, nós optamos por mencionar, ficou assim, those violent scenes shouldn't have been watched by children. Na letra C, the show had to be postponed because of the weather. E na letra D, projects should be sent to the school counselor. Ou seja, pessoal, só para ficar bem claro, a letra A, C e D, que não mencionou o agente da ação, quem mencionou na resposta e na apostila está correto. Todos eles podem ser mencionados ou não, ok? Agora nós temos mais um exercício, exercício 3, que já indica o tempo verbal que essa oração estaria na voz ativa e aí você deve procurar na tabela para que passe para a voz passiva, ok? Então, na letra A ficou is ready, na letra B is spoken, C are made, D are interviewed, E was cleaned, F was found. Agora, o exercício 4, nós fizemos um semelhante agora há pouco, também é para reescrever as orações na voz passiva. Lembrando que todas essas orações você tem a opção de mencionar o agente da ação ou não. Não esqueça de usar a preposição by e depois mencionar o agente da ação, que era sujeito da voz ativa. Então, na letra A, nós temos many cars were sold last week. Letra B, a chocolate cake is being baked by mom. Letra C, Peter will be invited to the meeting. Letra D, that car has been driven by my sister for a while. E letra E, Fantastic Chronicles are written by Marta Medeiros. Exercício 5, nós também vamos passar as frases para a voz passiva, mas agora vamos evidenciar em todas elas o agente da ação, ok? Percebam na letra A que Peter era sujeito na voz ativa e se tornou agente da passiva na voz passiva, by Peter, acompanhado de uma preposição. Não podemos esquecer dessa preposição, by. O verbo que estava no present perfect passou de modo diferente para a voz passiva. E o objeto his new novel, a gente tem ele como agora sujeito da voz passiva, ok? Na letra B acontece o mesmo esquema, mas agora a gente vai só corrigir. A new language has been learned by me. Olha a menção aí do agente da ação. Math has not been studied by them.
E na letra D, a hamburger has been eaten by him. Por hoje, nossa aula terminou e eu deixo aqui com você meu abraço virtual. Bye bye, class!